derramava água limpinha saindo na rua, na outra também. A estufa, comendo sorte na estufa, não vai aguentar. Não vai aguentar. Então vamos iniciar o culto com uma oração, agradecemos a Deus por esta manhã que nos deste, esta noite que nos deste, nesse momento aqui, que nós vamos passar aqui junto, estudando um pouco a palavra de Deus, Mateus capítulo 26, estamos terminando ele, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, vamos até o versículo 57, no ano passado. Vamos orar então. Amado Deus e Pai, primeiramente queremos te agradecer por mais esta noite que nos deste, esta manhã, este momento, nossas vidas, por nós termos essa salvação imerecida. Sabemos que pela tua misericórdia, teu amor, enviaste teu Filho a este mundo para ser castigado na cruz em prol dos nossos pecados, para nos dar a oportunidade da humanidade ser salva, crendo nele. E graças a Ti, Pai, pelo trabalho dos Teus servos, usado pelo Espírito Santo, que nós convertemos e estamos aqui. E uma parte, o Pai Santo pedimos para conduzirmos e a mensagem, o estudo da palavra. Pedimos daqueles que não vieram, daqueles que não puderam vir, daqueles que estão enfermos, inclusive a Ana Rosa, a Ana Sebastiana, os demais, nossa família de nossos filhos, nossa família e parentes das nossas esposas, também os nossos irmãos em Cristo, os nossos irmãos sanguíneos, e as igrejas também, Senhor, no qual elas estejam pregando a Tua palavra, estabilizada lá, organizada também para uma igreja, toda a sua igreja e fundada em Cristo Jesus. Em nome dele te pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Amém. Bom dia, bom dia. Vamos louvar a Deus, hino 73 e depois 72. Começar o 73 e depois 72. Irmão Daniel, quer vir aqui na frente e dirigir cantar no horizonte? Então você me ajuda muito a voz. Agora cedo mais tem não. Será? Quer tentar? Que lá no pastor Israel lá, veja que ele, Senhor, já esqueci o nome dele, ele está. Ele é questão um pouco, vem para o pastor Israel, Fabinho e ele. Ela assim, como um canto, uma forma, fala um filho. Você que sabe. Não é por ter mais, eu sei lá, eu não me sinto à vontade. 73, vamos começar. Mas assim eu vou carregar o piano, né? Vou tocar, carregar.
A maior parte, das pessoas que tocam, ele não canta, ele acompanha. Agora, eu toco e canto junto e compõe. Eu presto atenção nas técnicas, na música. E na letra é difícil. Eu tenho que ter a mãozinha que é bem acostumada, então você nem não preocupa muito com a mão, vai com as palavras. Né? É isso. É difícil. Ele dá aula para o Deus. Os jornalistas, às vezes, ele acompanha, presta atençãozinho, para eu dirigir aqui, ele vai junto. Né? Então, Mateus, capítulo 26. Nós vamos até o versículo 50 e 57. Vamos ler o versículo 57 novamente. Terminamos. Então, Mateus, Evangelho de Mateus,
os que prenderam a Jesus o conduziram para a casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Irmãos, os que prenderam Jesus levaram a Caifás, o sumo sacerdote, que era o sumo sacerdote, o maior dos sacerdotes, né? Onde os escribas e os anciãos estavam reunidos no palácio ou tribunal do sumo sacerdote. E fala que Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Então, Pedro, pela curiosidade dele, o amor que ele tinha no Senhor Jesus, né? E ele então queria ver até o fim. Então, o apóstolo que se volta aqui a Cristo, né? De quem ele tinha fugido alguns minutos antes, sem dúvida ele está envergonhado das suas ações. Esse apóstolo Pedro, ele tinha negado Jesus, né? Negado Jesus, ele tinha fugido, né? Então ele ficou com vergonha. E agora ele, em um dilema timidamente, ele segue a rota que leva Jesus ao palácio. A rota, tudo que eles fizeram, ele seguindo atrás, acompanhando. E o versículo 59 fala: ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Então eles, esses principais aqui, sacerdotes e anciãos, e todo o conselho, né, toda a reunião deles, né, conselho da reunião. Então eles procuraram achar assim, uma mentira, um falso testemunho, alguém que testemunhasse contra Jesus, para eles poderem condená-lo. Eles não se preocupavam se a testemunha era verdadeira ou não, era falsa. Eram os líderes religiosos de Israel. Começou de cima. Quando começa do chefe de cima, imagina os de baixo. Depois de uma casa, uma família. Você começa a errar. O chefe da casa, o líder da família, todos erram, atrapalham todos. Então, e aí abala toda a família. E não o achavam, versículo 60, falei, não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Não o achavam, mas por fim chegaram duas testemunhas falsas. Então, aproveitaram uma ocasião feita por Cristo e torcendo o que ele diz no versículo 61. Quando Jesus disse que ia derrubar o templo, olha o que eles pensam, quando eles torceram o assunto, não entenderam. 61. Eles disseram, este diz, ele, falando, esse acusado, olha o que ele diz: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias, Jesus disse. Então o acusador apontou o dedo para Cristo, distorcendo o que ele tinha falado. Quantos hoje distorcem uma coisa que você fala, quando nós falamos, ele distorce e sai uma tremenda complicação daquele que falou, por causa de uma mentira, de uma falsa, mal interpretada.
E Jesus estava referindo-se ao corpo dele, da tumba, como esse é a distorção que ele realmente diz. Jesus, para você, derruba esse tempo. Destrói o tempo, o corpo chama-se tempo. E em 3 dias ele fica. Ele vai fazer de novo, sai da tumba. Então, Jesus havia dito: destrua esse tempo. Falando do seu corpo físico, ele estava. Em 3 dias levantarei. Isso está no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19, 20, 21 e 22. Vamos ler. Jesus respondeu e disse-lhe: derrubai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falando do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, e os seus discípulos lembraram-se de que dissera isso, e creram nas Escrituras e na palavra que Jesus tinha dito. Então Jesus contando dele, mas como que estava perante o templo, lá no templo, eles distorceram, entenderam errado, aí pronto. Olha 62. E levantando-se o sumo sacerdote, disse: não respondes coisa alguma ao que este dispõe contra ti? Caifás cobra Cristo por não responder às acusações dos acusadores, sem nenhuma palavra de defesa. Então ele exigia dele: não fica quieto, não fala nada. Jesus, porém, guardava em silêncio, versículo 63. Ele respondendo ao sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Aqui cumpriu de uma escritura. Angustiado e aflito, ainda assim ele não abriu a sua boca, como diz Isaías 53, 7, 64. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve os filhos do homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus falou para eles: ó, tu o disseste. Você está falando. Ele estava confirmando. Digo-vos, porém, que verei em breve o Filho do Homem, Filho da humanidade, ele, assentado à direita. Já estava vendo, verei em breve. Vocês vão me matar, vai sepultar, daqui em 3 dias eu vou me ressuscitar, estou lá. À direita do poder. Ele já falou que vindo, estou vendo tudo, mas Jesus tudo presente. Ele falou: e depois? Já estou vendo eu vindo de volta sobre as nuvens, buscar os inimigos, buscar os discípulos, buscar os que aceitaram ele. Então Cristo dá uma afirmação direta para eles, como Marcos dizendo em mais claro: eu sou. Olha 62 de Marcos, capítulo 14. E Jesus disse-lhe: eu sou, verei o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. Então ele confirmou. Então aqui representa a si mesmo, ele está falando. Realmente, falando da sua segunda vinda. Isso não aconteceu. Mas no plano de Deus está tudo acontecido, está tudo completo, não falta nada. Na prática, para nós, aqui não aconteceu ainda, vai acontecer. Mas no plano de Deus, aos olhos de Deus, antes da fundação do mundo, Deus já fez tudo completo, não precisa fazer mais nada. Ele já está ali. Ele vai, na sua segunda vinda, buscar os
seus escolhidos em toda a face da terra onde existir. E Deus já sabe quem são os escolhidos. Pense bem, quando diz isso, Jesus ele é Deus. E Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Deus já sabe por quem são os escolhidos. Antes de tudo, o mundo existir, 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Ele falou. Ele rasgou a veste, um chale grande, arrojado em cima do seu ombro, que estava no ombro de Cristo. Ele rasgou, desaforo, demonstrando o protesto e ira contra a afirmação que Jesus tinha dado, referindo-se a ele mesmo como Filho de Deus, que eles não acreditavam, não criam, significando que ele se tem feito como Deus. Essa é a condenação de Jesus. Que eu falei mais ou menos isso que na casa do cunhado. Quer dizer que eles não acreditavam no que Jesus falou. E quanto hoje não estão acreditando no que Jesus falou? Então, o Sinédrio inteiro tinha ouvido suas declarações. Mas Jesus não se manifestou nenhuma ira. E nós manifestamos ira tua, por coisinha tua. Nós não devemos manifestar ira. E Jesus sabe, Deus sabe que nós somos na carne. Nós não somos perfeitos, nós não temos capacidade, preparo. O Espírito Santo que habita em nós, ele é preparado. Mas só que no corpo que ele está, na nossa pessoa, nós não estamos preparados. Nós não temos capacidade de uma pessoa te xingar, te blasfemar, você fazer qualquer coisa, você ri, às vezes. Não dá de ombro. Não respondeu mal. Quando você vai ver, já falou. Aí depois, certamente, quase sempre, a pessoa volta e arrepende e pede perdão. Aí no vídeo 66 ele fala assim, que vos parece? Pergunta. E eles responderam e disseram, é réu de morte. Foi dito por Caifás ao Sinédrio, que estava formado de 71 membros. Se nossa, ele tem quem ímpar. Vai ser a maioria. 71 membros. E todos estavam presentes para condená-lo. Condenaram à morte. Aí, neles condenando Jesus à morte, eles condenaram a si mesmos. E nós também, meus irmãos. Nós somos culpados que Jesus morreu. Eles crucificaram Jesus. Então, mas Jesus não morreu só para os pecados deles, para os nossos também. Então, Jesus morreu por amor da nossa alma. Então, ó, o versículo 67. Então, cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas. E outros o esbofeteavam. A gente vendo aqui o retrato aqui, escrito aqui, como se fosse um retrato falado. Cuspiram, que insulto maior que esse, a pessoa já é cuspir no rosto assim. No rosto. E lhe davam com punhada. Punhalada, punho. Vamos fechar murro. Vamos dizer assim. De punhadas. E outros blasfemavam. Eles bofeteavam. Tapas. Cuspir no rosto é o maior insulto que alguém poderia fazer a uma pessoa. Não tem coisa pior, insulto. Dava com os seus punhos, provavelmente feito pelos guardas do templo.
mas foi feito também por alguns membros do Sinédrio. Golpearam com varas também. O profeta havia dito: muito se assombraram de ti. Teu rosto foi tão desfigurado, como diz Isaías 52:14, mais que o de qualquer homem, e o seu aspecto mais que os filhos dos homens. Isaías 52:14, vou dar essa aqui por aí. Como pasmaram muito à vista dele, diz Isaías 52:14. Como pasmaram muito à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua figura, a fisionomia, a aparência dele, vamos dizer assim, mais do que a dos homens, dos outros filhos dos homens. Mais. Veja só como falavam com ele no versículo 61. Dizem, vamos levar para emendar aqui, ó. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhada, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo. Quem é que te bateu? Ele desafiava. Sabia que ele falava no futuro, ele tinha profetizado. Agora quem vai profetizar? Quem é que te bateu agora? E Jesus acabava de fazer isso no versículo 64. As palavras foram ditas com desprezo, desdenosamente. Cristo quer dizer o ungido, e fala do Messias. Eles riam das suas afirmações, zombavam. Irmão, não tem insulto. Você está falando uma coisa, a pessoa ri. Então é melhor que ela fala. Parece que machuca menos, né? Você vai pegar e falar. Você está falando, ela começa a fazer um jeito de rir, assim, não fala, assim, isso provoca mais. É fácil a outro perder a paciência. Né? Ou está sinal dos olhos. Tem muita mania. E a gente tem que estar bem tranquilo, bem consciente. O problema é dele. Né? O pecado é dele. Então, e em consequência achavam ridículo a unção do Espírito Santo sobre ele. Um homem, você pensa bem, quando eu estava hoje estudando cedo, uma noite, à noite, não me lembro, acho que eu fui dormir logo, por cedo, eu estava pensando assim, ninguém não é pensando, não sei se não pensou isso. Eu estava pensando assim, então nós estamos aqui hoje, vamos com eles lá. Jesus no meio deles. Viram desde o nascimento de Jesus, aquele menino crescendo, aquele rapazinho. Vamos por assim, uma pessoa que está conhecendo hoje. Uma pessoa crescendo, uma criança, pode ser da nossa família, vem crescer, gente vem acompanhando o desenvolvimento. Como é que ele fala, como é que ele age, do jeito que ele é, e tudo. Você nota bem. E Jesus foi assim também. Começou os pais dele, a família, vendo aquele menino crescendo, como é que ele conversava, como é que aquele, na infância dele agia, ele não dá esses detalhes. A imaginação, tem que pensar. Né? E essas coisas todas. Com quem que ele parecia. Aí no fim, aquele manifestou, aí o ministério dele começou depois de 30 anos, mas Jesus queria mostrar como sabedoria, muito sábio. Você lembra que, acho que no Evangelho, né, deve ser no Mateus, não passei essa parte, o Marcos, Lucas, que ele saiu, deixou os pais, sei lá que bem, interessante. Perder o filho, não sei se é uma festa, me lembro, na memória não guarda as coisas fácil. Você vê que neuzinho, não guarda, toca uma vez, foi isso. Então, aí, cadê esse menino? Pronto. Ele estava, acho que na sinagoga, né? Você estava numa casa, no lugar, na escola, eu não sei, alguém lembra? Ele estava
estava conversando com as pessoas, divulgava com suas autoridades e fazia perguntas, ele confundia as respostas. Era a sinagoga, o templo, né? Aí, daqui a pouco eles procuravam para achar, chamaria a atenção, deixou o nome, não estava na casa do meu pai, falando com o meu pai. Cuidando dos negócios do meu pai. Eles começaram a observar isso. O que é uma coisa estranha? De vez quando ele falava uma coisa, ele falava outra. Maria e José, deixa eu estranho isso aí. Esse menino falou assim, o pai dele está aqui, mas o pai dele não tem outro negócio, o pensamento dele, né? E tem coisas diferentes ali. Estranho. Então, eles fizeram o que eles tinham planejado fazer. Eles planejaram todo antes. Blasfemar, foi planejado. Marco e Lucas disseram que eles taparam os olhos e ouvidos, para não ver, para não ouvir a realidade. Agora vai falar da negação de Pedro. 69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que diz. Então ele foi lugar aqui, meus irmãos, que pode ter mais outro lugar, mas fala que ele negou. Ananias, a filha, mentiu, o Espírito Santo, a Bíblia diz, e aqui fala que Pedro negou, ele mentiu. Então, a maneira em que o átrio foi construído, então Pedro podia ver Cristo, onde ele estava, ele via, e Cristo via ele. Cristo podia ver Pedro também, Lucas 22, 61 diz. Provavelmente se refere à moça que guardou a porta, que deu a entrada no átrio do tribunal. Mas Pedro não chegou, perguntou, negou diante de todos, dizendo: Não sei o que diz. Imagina. Por que Pedro fez isso? Ele fez de medo de ser preso também morto. De Pedro. Primeira negação de Pedro feita diante de uma quantidade de pessoas que estava parada com a moça. 71. E saindo para o vestíbulo, agora fala bem, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. Olha, tem gente aqui, é dele. E Pedro escutando. Os outros longe, nem vieram, né? Os outros não apareceram. Então ele falou: certo que ele pensou, vai pegar ele também. Refere-se a ele aparentemente tratando de fugir daqueles que acabaram de recebê-lo também no Sacaios. 72. E ele negou outra vez com juramento. Aí pronto, mais pecados. Já nega exatamente. E tem gente que nega, mas jura ainda por Deus ainda. Para fazer e acreditar. Não conheço tal nome. Você imagina só. Se Jesus tinha falado isso para Pedro antes. Qual era o julgamento? Não sabemos. Ele afirma até que não sabe o seu nome, enfim, não conheço ele. 73. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro. Aí eles confirmaram isso. Verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia, a tua boca te aprova isso. Então ele representa aqui, segundo Lucas 22, 59, aproximadamente 1 hora de tempo, mais ou menos. Ele era um galileu, igual a todos, os discípulos, com exceção de Judas. 74. Então começou ele a praguejar, Pedro, e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. O que aconteceu? E imediatamente o galo cantou. Aí, não é blasfêmia, mas sim o juramento solene, como os homens fazem em um tribunal de justiça. E logo pedir a Deus amaldiçoá-lo, se o juramento fosse isso.
e uma profundidade espantosa. Espantosa. Quer dizer que ele jurou em nome de Deus que ele não conhecia Jesus. E o galo imediatamente cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera antes: que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. A tradição diz que para o resto de sua vida, Pedro não podia ouvir o galo cantar desse, história. Mas eu acho que é verdade. Quando acontece uma coisa com você, ela fica marcada na mente. E eu me lembro, coisa de 5 anos, 6 anos. Eu me lembro. Vem cair sobre os joelhos e chorava. E lembrava. A gente já lembra. Quem é que não lembra? Lembra das coisas que era pequeno. Irmão, olha, é complicado. Agora, Mateus 27, para alguns minutos, vamos dar um início. E chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formaram juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Vocês notem bem, irmão. Aí foi no outro dia, foi à noite. Vocês notam que é a noite sofrida de Jesus. E Jesus, sabendo de antemão tudo isso que ele ia passar, até então, que ele falou de Pedro, como Pedro tinha falado, nem que tudo isso aqui para Jesus falar: olha, esta noite vocês vão escandalizar de mim. Pedro, olha, nem que tudo escandalize, mas eu não. E Jesus disse para Pedro: antes que o galo cante, 3 vezes, ainda falou 3 vezes me negará. Antes de cantar o galo. Dizem também que refere a manhã da quarta-feira. Viu o pastor Estevão, ele ia falar isso aí, tá igual. Crucificaram Jesus em algumas poucas horas. Não é sexta-feira, nem quinta-feira, viu? Fazendo a conta, quarta-feira. Não o crucificaram na sexta-feira, como alguns afirmam. A sessão da manhã era do Sinédrio inteiro. Ela seguiu a reunião não oficial na casa do sumo sacerdote. No capítulo 26, 57. Versículo 8. E amarrando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Amarrado. Refere as suas mãos atadas de trás das suas costas como uma corda. Hoje naquele tempo, hoje tem algema, põe sempre para trás no assim. Pense bem. Ele ocupou este ofício durante aproximadamente 10 anos. Ao término desse tempo, ele foi tirado de seu posto por motivo de lealdade e exaltação. E banido, havíamos aqui do lado que Judas depois suicidou, não de arrependimento, de remorso. Remorso é um, arrependimento é outro. Ninguém se salva, Cristo não perdoa, Deus não perdoa os pecados, Cristo não aceita por remorso. É um arrependimento genuíno. Então, agora o 3 fala de Judas, se suicida. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. E eles, porém, disseram: que nos importa, isso é contigo. Eles não estavam, quem queria fizeram. Olha, te pagando vocês. Não importa, não tem nada com isso. Isso
irmão, falando dos líderes religiosos que tinham feito de Jesus seu tratamento brutal para com ele. E os líderes religiosos, você tem que cuidar com a religião. Os líderes. Os líderes religiosos perseguiram Jesus, até o apóstolo Paulo fazia parte, de Saulo, antes. Fazia parte, perseguiram Jesus. Muitos hoje estão nas religiões, pensam que estão seguindo a Jesus, eles fecham a porta, nem entram e nem deixam entrar. Fica pregando outro evangelho, chamado um evangelho, que não salva ninguém, que não dá garantia de salvação para ninguém. Quantos hoje não está pregando o novo nascimento? Esse dia mesmo, a mulher está perto de me assistindo na tela do celular, que eu proferi. Por isso que, irmão, você tem que conhecer a doutrina. Ele citou versículos, irmão, acho que é Colossenses, Efésios, Colossenses, os batizados. Ele falou na água, batizado com o Espírito Santo, é no Espírito Santo que fala em Efésios, fala em Colossenses. Que eu me lembro, foi um lugar só que fala batismo na água. O batismo na água que João batizou, Jesus foi batizado, aquele é o símbolo. Agora, quando fala assim que fundou lá, aqui desceu o velho homem, agora saiu um novo homem. Lá em Marcos também, não me lembro, capítulo 16, não estou lembrado, que fala assim: aquele que crer e for batizado será salvo. Não é isso que fala? Tem um versículo que fala assim. Note bem, eles falam o batismo na água. Vamos examinar se for o batismo na água. Aquele que crer e for batizado na água será salvo. E aquele que não crer será condenado. Então ele fala, aquele que crer e for batizado será salvo, e o que não crer será condenado. Então, aquele que crer e for batizado no Espírito Santo será salvo. Que aquele que crer, que muitos falam que crer, e não é batizado no Espírito Santo, na morte de Cristo, no sangue de Cristo, não é salvo, será salvo. Ele é condenado. Aquele que crer e for batizado pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, na morte, está em Romanos 5, 6, né? Em Efésios 1, também ela fala um só batismo, que é o batismo do Espírito Santo, não é o batismo na água, ela tem muitos tipos. Em Colossenses, olha, então diz assim, que aquele que não crer, já foi primeiro, não crer é condenado. Pode batizar na água quantas vezes que quiser, mas se ele não crer em Jesus Cristo, é condenado. Então, irmãos, então aqui vemos aqui que Judas com que traíram, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata. Isso vem desde o Antigo Testamento com as 30 moedas de prata. José foi vendido, etc. Então, os líderes religiosos são os mais brutos que têm ignorância. De fato, ele provavelmente viu Jesus, se escondeu, se condenou. Ele mesmo se condenou, Jesus condenou ele. Ele trouxe arrependido, quer dizer, um remorso profundo pela consciência do pecado que ele tinha cometido. Então, mas não sentiu um arrependimento genuíno, profundo, por causa disso. A palavra nunca está usada como arrependimento genuíno a Deus. As 30 peças de prata, o preço que ele tinha dado referindo-se ao dinheiro manchado com sangue. Os líderes religiosos com o sangue de suas mãos, né? Eles crucificaram Jesus, mataram Jesus. Ele falou, pequei, ele diz, eu pequei traindo o sangue inocente. Aí que ela fez. Eles, porém, disseram, que nos importa, isso é contigo. Indica aqui que o que ele confessava, esse pecado ao homem, sim, a um homem mau, ele confessou a um homem mau, um homem que nem ele mesmo,
pior, muito vago, quem sabe, mas não confessou a Deus. Falou: oh, Deus, me perdoa, Pai, me perdoa, Senhor Jesus, me perdoa, me arrependi. Não há, meu cunhado disse, então que Deus não perdoa. Você tem essas passagens assim. Deus perdoa se o arrependimento for genuíno, pode ser adultério, pode matar. Não tem pecado, mas tem que ser arrependido. Deus conhece quem está arrependido. Nós não conhecemos o profundo da pessoa, o coração da pessoa. Então, atraindo o sangue de Cristo, é o único sangue verdadeiramente inocente que jamais tem existido na face da terra. Eles, porém, disseram: o que nos importa? Ele, porém, diz: é contigo. Sabia que Jesus era inocente, ele sabia, ele conviveu. Mas não lhe importava com isso. Ele estava lá, não se converteu. O próprio Jesus disse antes: um de vós é o diabo, um de vós vai me trair. Jesus conhecia antes. Jesus conhece cada um de nós tanto, conhece todo mundo. Se ele sabe quem vai converter, quem não vai converter. Ele sabe aquele que nós vamos pregar, se nós não vamos pregar, ele já sabe. Então vamos parar aqui no 4 aqui. E que vem eu continuo, se Deus permitir. Irmãos, fim de dezembro, completa 12 anos. Estou aqui, parece mentira. Tem 10 anos de Bauru, e 12 anos já passou, já passou rápido. Deus abençoe, mano. Cuidado, vocês fizeram boa escolha. Cada um vamos cantar agora. Carolina? 100. Oi? 100. Esse jeito ainda, a gente canta bastante, canta bastante, dizendo fiel, tudo que é para fora, tudo, né? Sim, mas ele está bem, Ele para
Não, Paulo, termina com oração. Senhor, agradecemos, né, por mais esse momento na sua casa, na sua presença, né, na sua palavra, agradecemos por tudo que foi feito. Pedimos, né, que o Senhor possa nos abençoar no dia de hoje, né, no culto da noite. Pedimos, Senhor, a sua vontade, que o Senhor possa nos dar chuva, né. Amém. Agradecemos pelo nosso corpo, pelo Pedro, pela sua família, os nossos familiares também. Pedimos, né, peço mais uma vez pela Bíblia, por todos os nossos familiares. E agradecemos, né, pela salvação de Jesus Cristo, né, por tudo isso. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.